Olá pessoal, meu nome é Jorge Souza. Vamos dar continuidade nas nossas videoaulas no comando terminal Linux. Hoje faremos a parte 8 e falaremos do software que faz instalação de programas no Arch Linux, que é o Pacman, e falaremos também um pouco sobre o comando trim, que é para fazer a manutenção dos SSDs quando necessário, certo? Ok. Estamos aqui no terminal, eu vou aumentar um pouco o texto para que a visualização seja melhor na tela de vocês. Então, o comando que vamos dar agora, ele atualiza, instala, remove e faz downgrade, upgrade nos softwares de instalação do Arch Linux, que vem diretamente do servidor dos servidores do Arch Linux, ok? Ok. O software chamado Pacman. Reparem que eu estou no modo usuário. Então, no modo usuário, eu tenho como verificar algumas informações de alguns softwares. Por exemplo, se eu quero saber se existe um software nos servidores da, do Arch Linux, eu dou o comando pacman, que pode ser no comando usuário, dou traço S maiúsculo, peço, coloco o I como informação e o pacote que eu estaria procurando para instalar, como por exemplo o Gparted. Gparted é um particionador de disco, ok? Muito bom, por sinal, trabalha na parte gráfica, muito bom. Então eu, ao dar o Enter, ele vai me dar a informação, como o texto está um pouquinho grande, ele vai me dar a informação que o pacote existe, qual é a versão dele nesse momento, ok? Muito bem. O comando pacman, vou dar um clear aqui, como todos os comandos, você pode pedir o help dele, um traço H somente, ou dois traços help, como está aqui mostrando na listagem de operações, ok? Então você tem o help, eu tenho para verificar a versão pacman, eu tenho como ver um database, arquivos, remoção, o S de sincronização, ou seja, ele vai buscar fazer uma pesquisa nos servidores do Arch Linux se tem novas atualizações para algum software, e aí, se caso tenha, ele vai mostrar, e se você quiser, você pode instalar ou não no momento. E temos um comando U, que é legal, que ele bota aqui como upgrade, mas também serve para fazer downgrade, que eu vou dar uma breve explicação sobre isso, que inclusive eu precisei, por uma questão que numa atualização aconteceu um bug, e aí eu perdi a tela gráfica, ok? E cada comandozinho desse, em alguns casos, você tem o help dele também. Então, por exemplo, se eu quiser clear o help do S, por exemplo, vou aproveitar a telinha aqui, né? É claro. Eu boto um H aqui, ele vai me dar o help todo do S. Então, esse help, você vai ver todas as opções que você tem para usar com o comando pacman-s. Ok? Eu costumo usar ele bastante, porque como ele vem uma instalação pura, você tem que configurar o Arch Linux ao teu gosto, ao teu modo. Então, para instalar, você tem que dar o comando S, por exemplo, e normalmente a gente usa o comando U para fazer o sistema upgrade, e também usamos o comando Y. O Y normalmente baixa os pacotes, como está descrito aqui, novos na base de dados, lá do servidor do Arch Linux, e se você botar um Y só, ele vai fazer o refresh e automaticamente ele vai baixar os comandos. O U, ele automaticamente atualiza os pacotes instalados. O traço U permite volta da versão. Então,
Se eu der um comando agora, nesse momento, vou limpar a tela. Se eu der um comando, aí eu tenho que, como eu vou pedir atualização, eu não posso ser simplesmente um usuário. O usuário não tem autorização de instalar os softwares, né, como padrão. Então eu tenho que colocar o sudo, eu dou o pacman, -S e coloco um Y, por exemplo. Posso colocar um U, conforme nós vimos agora há pouco. Desculpa, eu apertei uma tecla errada aqui. E dar um Enter. Ele vai pedir minha senha. E aí ele vai varrer lá o banco de dados. Como eu atualizei agora há pouco, eu tenho certeza quase 100% que não vai ter atualização. Okay? Então ele está iniciando a atualização completa, nada a fazer, ele encerra. Quando ele tem alguma coisa, ele mostra que precisa ser atualizado, o espaço que vai ser ocupado e se eu permito ou não executar a atualização. Caso eu queira dar um comando que eu não precise responder o sim ou não, ou seja, se eu simplesmente dou esse comando para ele atualizar o sistema, e se tiver atualizações e ele partir direto para atualizações, lá onde nós vimos o help aqui do S, vocês reparem que tem esse comandozinho aqui chamado 2- no confirm, ou seja, ele não vai selecionar qualquer confirmação, então ele vai direto, ok? Então, se caso eu tivesse alguma atualização e desse esse comando sudo pacman -SYU, ele simplesmente, se tivesse alguma atualização, ele iria listar e ia começar a fazer o download para atualizar, ok? Muito bem. Eu tive um problema no passado e ao atualizar vários softwares ao mesmo tempo, eu fiquei tipo uma semana sem atualizar nada. O Arch Linux ele pode ter atualizações diárias, como pode ser a cada 2 dias, 3 dias, uma semana. Então ele sempre tem atualizações, por isso que ele é um rolling release, né? Ele não tem uma versão específica. Então, se eu quisesse retornar, por exemplo, o meu problema que eu tive foi com o arquivo MESA. O arquivo MESA ele faz um dos gerenciamentos do sistema gráfico. E quando eu atualizei todos os softwares ao mesmo tempo, o pacote MESA veio junto. E quando eu reiniciei a máquina, após ter feito a atualização, eu não conseguia gerenciar mais a minha tela gráfica. Isso me fez fazer uma pesquisa, eu pesquisei bastante e tal, e aí eu descobri que a gente poderia retornar softwares na versão anterior. Então, normalmente, o Arch Linux, quando ele instala os programas, ele instala normalmente em uma pasta específica e fica listado. Eu vou mostrar agora para vocês através do comando cat, mas eu vou dar uma limitada porque como a lista é grande, então eu vou usar o comando cat, que já falei nas aulas anteriores. Cat, não, desculpa, o comando ls, eu vou listar, né? E esses packages ficam numa pasta específica, que é no diretório var /cache /pacman /pkg. Então, se eu der aqui um comando, por exemplo, e der um pipe less, que é para ele limitar a listagem do tamanho da minha tela, que está agora no terminal, porque fica enorme, são muitos softwares, né? Se eu der esse comando agora, ele vai me listar do início. Então, vocês reparem que eu tenho aqui, por exemplo, alguns softwares, né? Já na forma, vamos dizer assim, filtrada pelo início da classificação, isso. Então, vocês reparem que aqui eu tenho o primeiro software, o segundo, o terceiro, porque ele tem uma pasta final .zst e umas st.sigla. Então, vocês reparem que eu tenho os softwares todos listados. Se eu for com a setinha dando comando, eu vou descendo, né? E
a lista é grande, né? Até chegar lá a letra Z vai ser bastante coisa, ok? Então, eu vou dar um quiet aqui para sair e agora eu vou fazer uma filtragem para vocês terem uma ideia, por exemplo, usando o comando grep. Eu já falei também em aulas anteriores, ele serve para fazer uma filtragem de busca. Então, se eu botar o traço I e se eu, por exemplo, pegar meu kernel LTS, que eu tenho dois kernéis instalados, que é o kernel LTS, que é o de longo termo, né? E tenho o mais novo, o Arch Linux, que sempre trabalha com softwares bem atualizados, né? Mas eu uso o LTS por uma questão de segurança e tenho o mais novo também na máquina. Então eu tenho os dois. Na inicialização da máquina, se eu tiver algum problema com algum kernel, eu tenho duas opções para inicializar a máquina, ok? Então eu vou dar o comando grep-i e vou dar, por exemplo, Linux, então, do pacote, -LTS. Então quando eu der um Enter, ele me filtra só com o Linux LTS, por isso que ele está aqui em vermelho. E aí vocês reparem que eu tenho o LS 6.152 e o 6.153. Como eu disse, eu atualizei há pouco tempo, nesse momento, o sistema, mas não reinicializei. Então, eu estou rodando, nesse momento, o LTS 6.152. Quando eu reinicializar a máquina, ele já vai vir com 6.153 que eu já instalei. Para provar isso, tem um comando para você ver o kernel, que é o name-r. Então, vocês verificam que nesse momento eu estou rodando o kernel 6.152. Ok? Desculpa. Então, vocês veem que ele instalou. Eu tenho um pacote anterior que está rodando nesse momento, o mais novo já foi instalado e tem os readers que também já estão atualizados por 53 e o antigo está aqui. Então isso é muito legal de vocês entenderem esse diretório, porque através desse diretório vocês podem acessar esse diretório e vocês podem dar um comando para retornar para uma versão anterior. Então vamos supor que eu reiniciasse a máquina e fosse rodar o 6.153 e ele tivesse um bug, ou seja, a máquina iria travar e eu não conseguiria entrar no sistema. Então o que eu poderia fazer? Eu teria que entrar com live USB do Arch Linux, fazer a montagem de todas as partições e rodar ou melhor, voltar para o kernel anterior, que era o 52. Então, se eu tento reiniciar a máquina e debug no 53, eu tenho como, através do live USB, voltar para o 52, ok? Até que eles possam resolver o bug que está acontecendo, que normalmente é reportado e que no site do Arch Linux, aliás, por sinal, é um site muito bom, com suporte muito legal, que é o archlinux.org. Então, vocês lá podem selecionar bugs que possam estar acontecendo e os usuários normalmente vão reportando o que está acontecendo. E aí eles corrigem rapidamente e no máximo em 1-2 dias já está funcionando a nova versão. Ok? Então, voltando à condição, se eu quisesse voltar para, por exemplo, se eu estou na 53 e eu queria voltar para 52, bastava eu dar o comando. Como eu tive esse suporte, vamos aproveitar aqui o SH, desculpe, SH não, clear. Como eu só quero só o H, como eu tenho aqui esse U, upgrade, esse comando eu poderia instalar de volta, por exemplo, o kernel 6.152. Então, como é que eu poderia fazer isso? Vamos voltar lá, ok? Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu teria que dar simplesmente o sudo
Eu não vou dar esse comando oficial agora porque eu não tenho nenhum problema com a máquina, ok, pessoal? Isso é quando você tem algum problema de algum software específico e aí você vai lá na pastinha Package, aonde eu acabei de mostrar, vocês identifiquem a versão anterior e basta instalar a versão anterior, inicializar a máquina e tudo vai voltar ao normal, ok? Então se eu der o comando sudo pacman traço U e basta botar o nome desse arquivo aqui, por exemplo, se eu quisesse voltar para esse cara aqui, esse software, para esse, eu bastava ter esse comando e colar aqui, por exemplo, lembra, é sempre o final ZST. E no momento que eu der o Enter, ele vai me perguntar se eu tenho certeza, se eu quero voltar para a versão anterior. Você responde que sim, ele reinstala a versão anterior e aí você basta reiniciar a máquina. Ele vai vir com a versão anterior e com certeza vai corrigir o erro. Eu tive esse problema com o arquivo Mesa, tá? E eu descobri esse processo e aí eu estou querendo passar esse conhecimento que é muito legal. Isso é uma grande vantagem, porque aí você às vezes não sabe o que fazer. Então você tem como recuperar algum software na versão anterior, ok? Então fica essa dica, que é muito legal esse comando. Okay? Então agora eu vou também mostrar. Opa, pediu, eu estou com o modo sudo, ele pediu a senha, tudo bem, não vai fazer diferença. Então, o comando mais usado aqui do pacman normalmente é o S, para você poder sincronizar, fazer o upgrade e instalar novas versões. O R é para remover, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque você pode remover um software sem perceber que está, de repente, removendo um gerenciador do sistema. Então, muito cuidado com o comando de remoção, embora ele sempre pergunte se você tem certeza ou não que quer deletar ou instalar novos softwares, mas tome cuidado, ok? E também no pacman, vou dar um clear aqui, nós podemos verificar, por exemplo, deixa eu tirar o sudo aqui, que eu não tenho necessidade do sudo aqui em certas condições. Nós podemos também, por exemplo, verificar, fazer uma busca. Por exemplo, a busca seria essa. Se você der o comando H aqui, e você... Deixa eu dar um pipe aqui. Less. Aí ele para aqui, tá vendo? Ele começa aqui, ele para aqui no finalzinho esse comando less é legal, que ele limita o tamanho da tela. Então, se você quiser fazer uma busca de um software, por exemplo, se está disponível, tá vendo? Seria o S maiúsculo com um S minúsculo ao lado. Um I minúsculo é só a informação do software, ok? E com V normalmente mostra as informações detalhadas. Então, por exemplo, vou dar um Q aqui. Então vamos supor que eu quero procurar se tem um arquivo chamado, por exemplo, o Gepard. 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 Ele vai fazer uma busca, ele diz que já tem, e realmente existe, está no pacote extra, está instalado, ele dá a informação que está instalado, e ele serve para fazer clones, na verdade não é bem clones não, é mais para gerenciar e configurar um SSD ou um HD para fazer a instalação dos sistemas, ok? Pode ser Linux, Windows, o que for, ok? Depende do que você vai instalar. Ok? Se eu pedir, vamos ver, se eu botar um V aqui, aí ele precisa do modo root. Então, se eu vou botar sudo, aí vocês verifiquem que eu pedi para ele me dar detalhes, mais detalhada, ele diz onde é que o pacote está, onde ele é instalado normalmente, ele está atualizado, né, e está instalado, aí ele pergunta reinstalando, ele pergunta também se você quer confirmar a reinstalação ou não.
Como eu não tenho problema com ele, eu vou dar um não e simplesmente eu não preciso fazer nova instalação, a não ser que o software esteja com algum problema, e aí você tenta rodar ele novamente para ver se ele vai eliminar algum bug que tenha. Ok, pessoal? Então, o Pacman é um excelente gerenciador de instalação de softwares para o sistema Arch Linux, e fica essas dicas pequenas aí, mas são pequenas, mas são muito boas. Toda informação, quando você pede uma informação, por exemplo, vamos botar assim, do Pulse, acho que, se eu não me engano, é Pulse Áudio. Acho que é esse. Quando eu peço essa informação, o que é legal nessa informação, que vocês devem observar, ele dá a versão, ele dá o que ele depende. Então, ou seja, na hora que eu vou instalar o Pulse Áudio, ele vai ser obrigado a instalar os seus dependentes, e tem os dependentes opcionais que vocês observam aqui. Se vocês acharem interessante, vocês podem instalar separadamente através do comando pacman-s e o nome do pacote que está aqui logo no iniciozinho, ok? Então fica mais essa dica aí, pessoal. É muito legal, ok? Vamos dar um clear. Qualquer outro problema, vocês acessem o archlinux.org, sobre bugs principalmente. Vocês vão verificar lá algumas reclamações, se tiver acontecendo alguma coisa relacionado a algum software que vocês têm interesse em saber, e eles inclusive explicam como você pode recuperar, qual é o método que você pode fazer, e foi ali que eu realmente peguei essa informação da opção "-U" maiúsculo, ok? Para você fazer um downgrade do sistema. Ok, pessoal? Agora, nós vamos falar um pouquinho do comando trim. O comando trim, ele nada mais é que ele vai arrumar o SSD. Ou seja, o comando trim, ele tem a função de limpar os blocos do SSD que foram ficando armazenados dados que foram deletados, e é como se fosse no Windows, por exemplo, você fazer uma desfragmentação, ou seja, arruma o disco e limpa aqueles blocos que não são mais necessários, né? Isso facilita nova leitura e nova escrita, porque aí quando o computador estiver trabalhando dados de escrita e leitura diretamente com o SSD, ele não vai ter que ter essas funções, e que com isso a vida útil das memórias que ficam dentro do SSD tiverem menos tempo de vida, ok? Então eu normalmente faço um arquivozinho para poder rodar esse sistema, para não ter que ficar digitalizando toda hora no terminal, então é legal você criar uns arquivozinhos executáveis que você basta rodar o arquivo e já vai fazer aquelas funções todas, ok? Eu vou mostrar isso no finalzinho do vídeo, tanto para o Pacman como para o trim, ok? Então o trim nada mais é que você fazer a arrumação do disco para que a vida útil dele fique melhor, maior, e também que a velocidade de arrumação de leitura e escrita daquilo que você está processando também melhore a sua performance, ok? Então, eu vou abrir aqui o sitezinho, vou abrir aqui para vocês verem, e aqui, por exemplo, no site do Arch Linux, aqui no wiki archlinux.org, você tem falando sobre esse comando trim, fica a dica aí também para vocês. Ele já está incluído dentro de um pacote específico durante a instalação do Arch Linux, que vem se eu não me engano, aqui nesse coisa mesmo tem, vamos ver aqui, aqui tem um software, ele faz parte de um pacote. Vocês aqui, do pacote Util Linux, e vocês têm que instalar também o HD Parm, ok? Para dar alguns comandos específicos relacionados ao trim.
ok? Aqui nós temos, por exemplo, no site dando explicação para ver se tem suporte para o seu SSD para o comando trim. Então, se eu voltar no terminal e der o ls-block, que eu sempre uso, né, 2-discard, vamos ver aqui se a gente consegue fazer. Vamos ver se como servidor eu consigo. ls-block, -discard. Vocês reparem que ele existe, ele comanda todos os parâmetros do teu SSD, que meu disco aqui é um SSD, ok? Então ele fala aqui que normalmente checa os valores do disk gram, né, e disk max, né? No zero values indica trim suporte, ok? Para SSDs somente, SATA somente, ok? Ou seja, para HD isso não é funcional, ok? Então, voltando aqui ao terminal, né? Vamos abaixar aqui a telinha aqui. Você vê que eu tive aqui valores, né? Então, eu posso simplesmente, através do comando fstring, por exemplo, vamos supor, eu tenho duas partições. Vamos lá aqui, ls-block. No meu sistema, que é a partição home e a partição raiz. Então, se eu fizer fstring, que é o comando, e botar simplesmente uma barra, talvez eu tenha que ser sudo. Vamos ver. Não tenho permissão. Então, eu tenho que dar o comando sudo. Eu vou dar a minha senha, vamos ver se ele vai fazer. Ele está processando, ok? Ele gera um log, normalmente, tá? Nesse momento ele está processando. Quando ele terminar o processo, eu posso verificar o log numa pasta específica que é gerada quando ele é instalado. Pronto, ele parou, não me deu nenhuma informação, né? Mas eu posso simplesmente dar um cat e na minha pasta de log, var /log /prim.log. Vamos ver se tem alguma coisa. Temos, olha lá. Ele acabou de fazer, o barra ele fez nesse momento e foram descartados 51 GB. Okay? O home já tinha feito no passado e ele já tinha descartado 47 GB. Ou seja, ele fez uma arrumação no disco. Okay? Então aquilo que não prestava, ele deixou os blocos livres para que possa ser escritos e lidos normalmente, e isso melhora a vida útil do SSD e ao mesmo tempo melhora a performance de escrita e leitura. Ok, pessoal? Beleza. Agora nós vou mostrar para vocês. Agora vocês devem estar vendo essa minha telinha aqui. Então, eu tenho. Vou voltar aqui no terminal rapidamente. Deixa eu afastar, diminuir ela aqui um pouquinho, para vocês verem aqui os meus ícones, né? Vocês reparem que eu tenho um ícone update e tenho um ícone trim. Ou seja, se eu der um cat, desculpa, vamos ler primeiro aqui, ls-block. Vamos ver primeiro aqui, só ls. Assim fica mais fácil, não ocupa tanto a tela. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui a tela aqui. Para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Isso. E para ficar os ícones ali direitinho. Então eu tenho aqui o arquivo trim.sh, eu tenho o update.sh. O que eu tenho nesses arquivos? Então, por exemplo, eu tenho o cat trim. Vocês já viram que eu não sou muito bom nesse negócio de digitalização não, né, pessoal? Eu sou meio devagar com o teclado. trim.sh. E aí, quando eu dou um Enter, ele vai mostrar o que tem dentro do arquivo. Então, aqui é um bashzinho. O comando echo nós já falamos em aulas anteriores. Então, vocês verificam que ele tem uma variável log, que está me informando aonde é o diretório que vai gravar as informações de log. O cat, ele tem uma tendência de fazer uma limpeza aqui, o dev nu ele vai limpar, para quando ele processar, botar
a última informação dele rodando, ok? Então ele primeiro faz o fstring da raiz, gera o log dele, depois ele faz o fstring do diretório home e também gera o log para ele, ok? Isso aqui é só um temporizador e depois ele me mostra no final o que aconteceu. Ou seja, se eu rodar esse comando agora, cria um terminal sem clicar aqui no ícone, e ao clicar no ícone ele simplesmente vai fazer o que eu vou fazer agora, ok? Se eu botar ponto barra, como vocês já viram, né, na aula anterior, para executar o arquivo, lembrem, o arquivo tem que ser executável. Repare que ele está na cor verde aqui e aqui trim e update. Se eu melhorar ls-l, eu vejo os detalhes com as permissões, como a gente já viu também em aulas anteriores. O trim e o update ele tem permissão de execução, por isso que ele está na coloração verde. Vou dar um clear e eu vou executar agora o comando trim. E por que eu criei o arquivo? É simples. Por exemplo, enquanto ele executa, eu vou fazer esse comentário. Ok? Aí eu vou dar um trim.sh, ele... Ou, desculpe, deu alguma coisa errada aqui. Peraí, vamos lá. Sim. Permissão negada. Tem que ser sudo. Clear. Tem que ser administrador para fazer isso, ok? Sudo. Pronto, agora ele está executando. Então, qual é o meu comentário? Que eu iria falar, bom, ele já terminou, viu? Foi rapidinho, porque ele já tinha feito, ó, vê que agora ele não descartou nada, porque eu tinha feito um comando da raiz anteriormente, e ele fez só um descarte de 2 GB da partição home, ok? Beleza, pessoal? E por que eu crio um arquivo executável? Por exemplo, nós temos, que eu vou falar talvez numa aula futura, o cron tab. O cron tab nada mais é que ele faz, vamos dizer assim, programações de execuções quando você quer que, por exemplo, algum arquivo seja executado em algum momento, automaticamente. Então, por exemplo, eu crio o arquivo, esse trim é um bom exemplo. Por exemplo, toda vez que eu inicio a minha máquina, o cron tab está programado para que quando a máquina é inicializada, ele roda esse arquivo trim para ele arrumar o SSD e eu trabalhar de forma mais livre, com performance mais adequada, dentro do SSD em leitura e escrita. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sudo. Isso é uma aula talvez posterior, tá ok, pessoal? Eu dou o cron tab -L para que eu veja o que eu tenho de programação no cron tab. Ao dar... Opa, desculpe, não foi inválido. Pronto. Errei de novo. Então, traço L minúsculo. Traço L minúsculo. Desculpe, pessoal. Traço L minúsculo aqui, ó. No help aqui apareceu, ó. Lista os usuários do cron tab. Então, vocês reparem que eu tenho uma programação @reboot home Jorge, que é o endereço onde está o meu arquivo, e já dou o comando de execução ./trim.sh. Então, ou seja, esse cron tab nada mais é que ele é vamos dizer assim, um schedule, né? Que você pode botar hora, dia, por exemplo, para que faça alguma tarefa que você necessite, por exemplo, ou constantemente, ou talvez uma vez no dia e no outro não, ou seja, em datas, talvez, em horários específicos. Então, é um excelente programa também que pode ser usado. E aí vocês podem fazer essa pesquisa. Vocês têm que instalar no caso do Arch Linux, se eu não me engano, no Debian é cron, é só cron, é a instalação do cron. No Arch Linux, vamos ver agora, ó, o pacman agora vai ajudar para isso, ó, pacman -s, aí o S minúsculo para procurar, aí você basta botar só cron, ok? Aí eu vou botar um pipe, se tiver muita coisa de cron, ele vai me limitar, ok? Então vamos botar aqui less. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Ok. Aí ele listou, parou aqui, ó.
No caso do Arch Linux, não é o Chrome. No Debian você instala o Chrome, com N no final. No Arch Linux é o Chronier. Está aqui, ó, bem na primeira linha ele aqui, ó. Vocês têm que instalar esse software para que o Chrome Tab possa ser programado, ok? Então, pessoal, fica a dica aí. É legal, vale a pena. Para quem tem tarefas a fazer, que precisa sempre ficar fazendo manualmente, você pode fazer uma programação bem legal no Chrome Tab, ok? Vou dar um quiet aqui para sair. Clear. E agora eu vou mostrar para vocês, para finalizar, como tem o comando ls, o meu arquivo update.sh. O update.sh, eu vou mostrar para vocês, é o cat, vou dar um clear aqui, clear, é o cat update.sh. Então, reparem que eu escrevi simplesmente um novo bashzinho, botei alguns comandos eco para mostrar a visualização do que está acontecendo. Reparem que aqui para atualizar o sistema nos através dos servidores, eu coloquei o comando sudo pacman-syu e no confirm, porque eu não preciso confirmar, ele vai atualizar direto. Eu tenho o eArst instalado, ele também pode ser atualizado. O Pamac eu também tenho ele instalado, mas está desativado. Se vocês repararem aqui, as linhas estão comentadas, que eu também já falei sobre isso. Tudo que é comentado vira só comentário mesmo, não é executável. E atualizo também alguns softwares do Flatpak, através do FlatHub. Okay? Eu vou dar um comando aqui pelo meu ícone, para vocês verem como é que roda. Okay? Quando eu der 2 cliques aqui, ele vai me abrir o terminal. Ele abre o terminal, me pede a senha. E agora ele está sincronizando embaixo. Se tiver alguma atualização, ele vai me mostrar. Se não tiver, ele vai simplesmente ignorar e fechar o terminal. Automaticamente. Não tem nenhuma atualização. Eu acabei de atualizar. Pronto, ele fecha o terminal. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aperte o like, né, para ajudar a gente no canal. Se inscrevam no canal, que também é para ajudar a nossa campanha aí de ensinamentos do sistema Linux, que eu particularmente gosto demais, né? Dificilmente eu tenho a necessidade de usar o Windows, porque o programa, o sistema operacional Linux me satisfaz plenamente, que todos os softwares que eu preciso rodar eu tenho, de código aberto, não preciso gastar nenhum dinheiro para isso especificamente, só tenho que ter o trabalho de instalar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e ficamos aí à disposição caso algum comentário, alguma coisa que eu possa ajudar. Então, até a próxima aula, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.